Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Negócio Enxuto de Alta Performance. Aqui, nós discutimos as estratégias para sua empresa lucrar 30% a mais em 120 dias. Eu sou a Laiane Kuer e o tema de hoje é sobre custos fixos e variáveis, como eles influenciam no seu negócio. Você já parou para pensar sobre o que o que são esses custos fixos, esses custos variáveis, né? Então, os custos são gastos, né, que nós temos no nosso negócio. E aí, esses custos pode ser diretamente relacionada, na verdade, ao processo de produzir ou a questão, né, de serviços para ser vendido no mercado. Então, nós temos que esses custos eles influenciam diretamente no nosso negócio. E para isso, nós temos, eu vou passar uns slides aqui, porque senão a pessoa vai se perder, né? Mas nós temos o que, né? Os custos eles se dividem em duas partes. Nós temos os custos fixos e os custos variáveis, né? Então, o que são custos fixos? São aqueles custos, né, rotineiros que geralmente a gente paga, independente se eu produzir ou se eu vendi. Então, o que acontece? Se eu produzir ou se eu vendi, eu vou pagar eles. Se eu não produzir ou se eu não vendi, eu também tenho que pagar eles. Então, independente, né, se eu tive uma receita naquele mês, eu tenho que arcar com esses custos, que são os custos fixos. Ah, mas Laiane, o que é o custo fixo, né? Então, nós temos que os custos fixos são aluguel, contador, funcionário, a questão de INSS, férias, 13º. Então, tudo isso é custo fixo. Então, tudo isso, independente se eu vendi ou se eu não vendi, se eu produzi ou se eu não produzi, então, o que acontece? Eu tenho que arcar com esses custos fixos. Então, é muito importante ter esse conhecimento de o que são os custos fixos no seu negócio. E aí, nós temos também os custos variáveis. Ah, mas Laiane, o que é custo variável, né? Custo variável é quando eu tenho um determinado valor para pagar e ele varia de acordo com a minha produção ou com a minha venda. Então, isso é o custo variável. Vamos supor, se eu produzir mais, é óbvio que eu vou precisar comprar mais insumos, mais matéria-prima. Então, isso é um custo variável, porque ele vai variar de acordo com a minha produção. Ah, mas Laiane, meu comércio, meu negócio não é de produção, é serviço. A mesma coisa, você também tem esses custos variáveis. Então, por exemplo, se você presta um tipo de serviço, vamos ter o exemplo aqui, um serviço de representação, no caso que você representa outras empresas, você também tem custo variável. Se você vender mais, você vai pagar mais impostos. Se você vender em maquininha de cartão, você também vai pagar mais pelas taxas da maquininha de cartão. Se no caso você representar a empresa, visitar mais clientes, é óbvio que você também vai ter o quê? Mais taxas, né? Com combustível, com manutenção do seu carro. Então, tudo isso entra nos seus custos variáveis. Então, é muito importante de conhecer eles, porque às vezes os custos variáveis estão muito altos, tá? O que entra nesses custos variáveis? Então, como eu já falei, a questão de impostos, a questão de taxas de maquininhas de cartão, comissão de funcionário. Outra coisa que também que entra aqui nesses custos variáveis, a matéria-prima que você precisou adquirir para o seu negócio também é um custo variável. Só que tem que tomar muito cuidado, porque tem negócios que esses custos já são bem definidinhos. Tem negócios que eles não são bem definidos. Por quê? O que acontece? Tem negócios que a energia e a água são considerados custos fixos, porque independente, né, se eu vendi ou não, eu vou ter que pagar. Mas em negócios que precisam desses insumos para realizar a transformação, para realizar um tipo de produção, ele entra como custo variável.
Então, é muito importante de saber se o seu custo de água e energia está sendo variável ou se está sendo fixo. Então, o que, que é? Como que eu vou saber? Muito simples. Se você utiliza o recurso de água e energia para o seu processo de produção como matéria-prima, esse custo é considerado custo variável. Por quê? Porque se você produzir mais, é óbvio que você vai usar mais energia ou vai usar mais água. Então, aqui a gente tem como exemplo salão de beleza, indústria. Então, nesses tipos de negócio, esses custos de energia e água são considerados variáveis. Então, é importante saber definir nesse sentido também. Então, a gente também tem aqui, né, o que os custos, né, são da empresa, lembrando sempre de não misturar os seus custos pessoais com os custos da empresa. Porque tem empresa que, gente do céu, eu já vi assim, ah, não, mas a empresa paga a escola dos meus filhos. É um custo para minha empresa. Eu falo, gente, não. A escola dos seus filhos é um custo pessoal seu, não é um custo da sua empresa. Então, é muito importante saber definir isso, de não misturar os custos pessoais com a da empresa. A mesma coisa que já aconteceu também em empresas que eu atendo. Ah, mas Laiane, eu comprei lotes, terrenos e eu estou pagando, colocando nos custos da empresa. Não, também não é da empresa. Você comprou para você. A menos que é um investimento para a empresa, que você vai iniciar um galpão ou alguma coisa assim, que vai trazer um retorno para a empresa. E você pode considerar que é um custo da empresa. Agora, quando é um custo pessoal seu, que você comprou em benefício seu, isso não é custo da empresa, tá? Isso é um custo pessoal seu. Então, sempre lembrem de separar isso, tudo bem? Aí nós temos aqui, né, os principais benefícios de conhecer esses custos, né? Por que, que eu tenho que conhecer os meus custos? Onde que os meus custos vão estar me influenciando? E eu posso te dizer que diretamente na rentabilidade, na lucratividade do seu negócio. Totalmente dentro. Por quê? O que, que acontece? Que ele está diretamente ligado ao seu negócio. Por que, que é muito importante de você conhecer os seus custos? Porque é aí que você vai executar um planejamento correto. É aí que você vai saber, opa, os meus custos estão altos, eu tenho que dar uma reduzida. Então, no que eu posso estar reduzindo? Ah, na questão de estoque, o meu estoque, eu estou comprando muito, estou tendo muito gasto com matéria-prima. O que aconteceu? Ou então, eu estou tendo muito gasto com a questão de frete. Por quê? Por que aumentou? Isso vai influenciar diretamente no seu negócio. Porque vamos supor que você tem um custo muito elevado. O que vai acontecer? O seu lucro vai reduzir. Então, nesse sentido, é muito importante de você conhecer, de você saber onde que você pode estar melhorando. Por quê? Essas atitudes de saber mensurar quais são os seus custos que estão diretamente ligadas à lucratividade do seu negócio, de você ganhar mais ou de você ganhar menos. Então, é muito importante, mas muito importante mesmo. Teve uma empresa que eu atendi, uma empresa de sapatos, de comércio de sapatos. O que aconteceu? A pessoa chegou para mim e falou assim: Ah, Laiane, eu vendo, mas eu não vejo dinheiro, nunca sobra. Aí eu falei assim: Mas como assim nunca sobra? Quanto que é o seu faturamento? Aí a pessoa falou o faturamento dela. Eu falei: Não, mas tem coisa errada. Tinha que estar sobrando dinheiro. Só que o que acontecia? A pessoa não anotava os custos, não tinha conhecimento dos custos, não sabia o quanto que era o custo da empresa dela, tanto de fixo quanto de variável. E aí, o que aconteceu? Ela misturava os custos de duas empresas mais o custo pessoal dela, as despesas pessoais dela. Então, ela misturava dois CNPJs diferentes e colocava no mesmo, falando que era daquele exato CNPJ
e tirava todo o dinheiro daquela empresa para pagar os custos pessoais e os custos da outra empresa. Então, o que, que acontece? Aqui tem um problema muito sério. Por quê? Porque nem sempre o seu negócio, a sua empresa, vai dar conta de sustentar todos esses custos a um longo prazo, a um longo tempo. Então, é muito importante de você ter essa separação, de saber separar o que é da empresa, o que é seu, o que é da outra empresa. Nunca misture. Nunca tire dinheiro da sua empresa para colocar em outra empresa, em outro CNPJ. Porque isso vai fazendo que a sua empresa, ao longo prazo, comece a se afundar, comece a entrar em dívidas, porque ela não consegue se sustentar a longo prazo. Então, o que, que aconteceu? Ela passou a enxergar os custos, a gente identificou que ela estava misturando os custos de diversos CNPJs, mais o custo dela, mais as despesas pessoais dela. Então, o que, que acontecia? A empresa não tinha lucro. Por quê? Porque ela estava pagando tudo. É óbvio que no final das contas não ia sobrar dinheiro. Então, ela passou a enxergar, ela passou a falar, nossa, não tinha pensado sobre isso. Porque o que, que acontece, gente? Hoje, muitas pessoas que são da área do empreendedorismo, né, que abrem uma empresa, que tem o seu negócio, as pessoas não são formadas em administração, não têm, às vezes, muita noção de gestão. E aí acaba fazendo pelo jeito que acha que é correto, mas quando na verdade não é. Então a gente tem esse problema aqui de não saber o como lidar. E não é errado, não é vergonhoso não saber, mas é vergonhoso a gente ficar achando que tá certo, sendo que não tá. Outra coisa que é de um outro negócio que eu acompanhei também foi na verdade, né, um hotel. E ele também não fazia a análise dos custos, não anotava os custos. Nossa senhora, era tudo no papelzinho, gente do céu, sofri. Mas o que, que aconteceu, né? A partir do momento que eu comecei a acompanhá-lo, falei para ele anotar os custos, de saber o que, que era custo fixo, o que, que era custo variável. Ele começou a identificar os pontos de melhoria. Onde que ele estava tendo um aumento, né, dos seus custos, quais eram os seus custos altos e o que, que ele poderia estar fazendo para melhorar. E, pasmem, ele conseguiu reduzir 30% dos custos. 30% que veio a mais de retorno para a empresa. Tem noção do que é 30% a mais? É dinheiro demais da conta, gente. Dependendo do tipo de empresa, que você pode estar perdendo 30% e você não tem nem noção de onde está indo. Aí você fala assim, ah, é porque minha empresa é pequena, ou ah, é porque eu estou numa cidade pequena que minha empresa não lucra mais. Não. É porque a forma como você está gerenciando está incorreta. A forma como você está fazendo de análise dos custos está incorreta. Então, é nesse sentido que é muito importante de você saber o quanto que você está gastando, porque isso vai te possibilitar ganhar mais. Simples assim. E outras coisas que geralmente acontecem, né, num negócio. Os empresários às vezes falam assim, ah, mas se eu anotar, eu vou ficar sabendo de tudo que está acontecendo na minha empresa e eu vou fechar a minha empresa. Gente, você não vai fechar a sua empresa por você conhecer a realidade dela. Você vai identificar os pontos de melhoria. Você vai saber aonde que é o gargalo da sua empresa, onde que você tem que estar melhorando para solucionar os problemas. Então não é falar assim, ah, mas se eu conhecer, não. Tem que passar a identificar os pontos do seu negócio que precisam de melhoria, os pontos que estão falhos. Então não é feio você falar assim, ah, eu vou anotar, mas e se tiver ruim na empresa? Que bom que você viu que está ruim. Que bom que você viu que tem oportunidade de melhoria. Que bom que você viu neste momento que essa empresa não está caminhando bem, que você pode fazer alguma coisa por ela. Então, a gente tem que realmente aceitar o que está acontecendo. Opa, eu aceito, a minha empresa não está caminhando bem,
e ver a possibilidade de melhoria, de ver o que pode estar fazendo para melhorar. Então é muito importante de você conhecer. Não fique com essa crença, né, com essa objeção na sua cabeça de que, se eu conhecer todos os dados do meu negócio, eu fecho as portas. Não! Você tem que conhecer todos os dados do seu negócio para você criar estratégias, para você crescer cada dia mais. Então é muito importante isso. É muito importante de você ver e saber o que está acontecendo com o seu negócio. Outra coisa que acontece também, geralmente, né, é de falar assim, mas se as pessoas souberem, né, que o meu negócio não vai bem, imagina, né, o que vão falar? Vão falar que minha gestão é péssima. É melhor você escutar que a sua gestão é péssima e fazer melhoria do que você escutar que a sua gestão é péssima e não fazer nada para mudar. Que aí você aceitou que a sua gestão é péssima. Não fez nada para mudar, não mostrou o seu melhor. Então, é muito importante de fazer nesse sentido de melhorar, de crescer. Não ficar simplesmente ali aceitando e não fazendo nada para crescer, nada para evoluir o seu negócio lá, afundando e você não lucrando com ele, simplesmente pelo fato de ou ter medo de saber que essa empresa não está bem, ou ter medo das críticas. Não, não é assim. O negócio a gente tem que ir lá e enfrentar de cara. E aí, né? Como que eu vou fazer então para conhecer os meus custos, para saber o que é custo variável, o que é custo fixo, o que acontece? Primeira parte, já pega aí um papel, uma planilha, o que quer que seja, e separa se você tem o seu negócio junto com as suas contas de despesas pessoais, separa. Esse é o primeiro ponto. Já separa aí. O que é da empresa, o que é pessoal, é pessoal. Então, faz uma listinha. Custo com mercadoria, empresa, passa um grifa-texto. Custo de escola de criança, pessoal. Já passa uma caneta vermelha aí que esse custo você vai ter que tirar da sua empresa. Custo com empréstimo para pagar a mercadoria da empresa, custo da empresa. Pagamento de terrenos para construção de uma casa. Pessoal seu, passa a caneta vermelha, que isso daí você vai ter que tirar da sua empresa. Sua empresa não é obrigada a pagar os seus custos ao que você tem para pagar. De jeito nenhum, para com isso. Você separa. Outra coisa também muito importante. Hoje em dia, existem bancos digitais que você pode abrir a sua conta jurídica, abrir a sua conta pessoal, e você não vai pagar nenhuma taxa, nem anuidade, nem taxa de manutenção de cartão, nem nada, nem taxa de manutenção do banco, nada. E aí você separa já aí os valores que são recebidos pela sua empresa e os valores que são recebidos por você. Então, você já tira aí tudo isso, já separou aqui, né, fisicamente aí para você saber o que é dinheiro seu e o que é dinheiro da empresa. Esse também já é outro ponto. Outra coisa, não basta somente eu ter anotado, não, eu tenho todos os custos, tá tudo no meu sistema de gestão. Misericórdia. O seu sistema de gestão faz a análise para você? O seu sistema de gestão, ele toma suas decisões? Será? Eu acho que não. Então, se você só colocar os seus custos ali no sistema de gestão, é melhor nem ter, então. Por quê? Porque eu preciso analisar os números. Os números é que vão dizer qual estratégia, qual caminho que eu devo seguir. Então, não basta somente eu ter ali os meus números no sistema, não. Eu tenho que ter analisado. Eu tenho que analisar eles. Eu tenho que saber quais são esses números, o porquê que está acontecendo esse número, o que eu preciso fazer para estar melhorando. Então, é muito importante isso. Outra coisa, tem pessoas, né, que não sabem diferenciar custos fixos dos variáveis. É muito importante diferenciar
Por quê? Porque depois, mais para frente, né, a gente vai até tratar aqui, eles influenciam diretamente no cálculo do seu lucro. Então, você precisa ter isso diferenciado, saber o que é custo fixo, saber o que é custo variável, tá? Por quê? Porque, vamos supor, se você tem um número muito grande, muito alto, né, na verdade, de custo fixo, e a sua empresa, às vezes, não tem um faturamento legal, você não está conseguindo manter, porque não está tendo venda e você tem que manter aquilo todo mês. Então, você pode trazer a redução disso. Então, é muito importante de saber diferenciar, tá? Não basta somente, anotei, tenho todos os custos, mas e aí? O que é custo fixo? O que é custo variável? Então, tem que saber isso, tem que saber diferenciar isso daí, certo? Então, esse é o primeiro passo também. Então, já fica aqui a dica de como vocês vão, como vocês não, como que você vai executar corretamente para você aumentar o lucro da sua empresa. Então, o primeiro ponto, separar as contas pessoais da jurídica. Esse é o primeiro ponto de tudo. Primeira coisa que você já, acabando esse vídeo aqui, essa live, você tem que pegar isso e já ir aplicar na sua empresa. Porque não basta somente ter o conhecimento e não aplicar. Tem que ir lá e aplicar. Então já pega e já vai lá e já faz a separação da empresa física, da empresa jurídica, do seu CPF, né, da sua parte física. Então já separa aí. Outra coisa, se você não tem um sistema de gestão, crie uma planilha no Excel para que você possa realizar periodicamente a anotação ali dos custos fixos, variáveis. Então, já cria essa planilha para você sempre ter à mão e saber. Não anota no papel, porque o papel a gente perde, a gente depois não sabe onde está. Não, vamos já para o meio da informática aqui, já vamos se informatizar e já anota corretamente ali nos custos fixos e variáveis numa planilha. Então, já coloca certinho esses indicadores de custos fixos e variáveis. Se você tem um sistema de gestão, já fica para você emitir um relatório que seja pelo menos aí, se você nunca fez, comece a fazer semanalmente. Por quê? Porque aí, semanalmente, o seu cérebro passa a entender que aquilo é necessário e você cria o hábito de sempre estar fazendo. Então, é necessário que você pegue e anote ali, tem isso de custo fixo, isso de custo variável, e depois faça a análise, porque lembra o que eu falei, não basta somente você ter os números e não saber como que você trabalha com aquilo. Então, você tem que analisar para saber quais são os pontos de melhoria. E isso tem que ser periodicamente. Não basta somente pegar e ficar ali e falar assim, não, é periodicamente, tá bom? Outra coisa também que eu vou deixar aqui, né, os 5 passos para que você possa começar imediatamente a fazer o quê? Avaliar como que está a sua empresa. Então, 5 passos aí para você saber como que está a situação da sua empresa. Então, primeiro passo, já anota. Separar as despesas físicas e jurídicas. Primeiro. Segundo passo, definir de acordo com o seu negócio o que é custo fixo, o que é custo variável. Terceiro passo, você vai registrar numa planilha ou no sistema de gestão para esses custos fixos e variáveis. Quarto passo, emitir relatório periodicamente para você acompanhar. Se você nunca fez esse acompanhamento, eu oriento que esse acompanhamento, se você sempre está comprando, sempre tem comissão, essas coisas, que você faça semanalmente esse quarto passo.
Então, é muito importante isso, gente, tem que analisar. Não basta ter somente os dados ali. Então, esse é o quinto passo. Depois que você fez a análise dos resultados, dos seus custos fixos, dos seus custos variáveis, você vai fazer o quê? Ver a estratégia e possibilidades de melhoria. Então, se você viu que os seus custos fixos ou variáveis estão altos, opa, o que está acontecendo aqui? O que eu posso estar melhorando? Então, já cria essa estratégia de melhoria. Isso é muito importante, gente, pelo amor de Deus. Não vai ficar ali só, eu tenho isso de custos, meus custos estão altos, só reclamando. Não, vamos pôr a mão na massa aí. Vamos saber o que está acontecendo, analisar o porquê, o que aconteceu, que atitude que eu devo tomar, tá? Então, já fica aí esse passo para ser feito. Tudo bem? Essas na verdade foram as dicas de hoje. Então, se você gostou desse tema, não se esqueça de dar o nosso joinha, de estar aí com a gente, né, ajudando a trazer essa evolução para os demais empresários também. Lembre-se, não é porque tem várias empresas que são seus concorrentes, não, porque um depende do outro. Então, vamos sempre estar compartilhando essas informações, fazendo com que a nossa economia cresça cada vez mais e trazendo resultados positivos para isso. Então, se você gostou dessa live, não esqueça de dar o joinha. Comenta aqui embaixo se você sabia o que era custo fixo, o que é custo variável, se você já fez ou fazia essa análise nos seus custos, se você já viu o que estava acontecendo, o que você poderia estar melhorando, comenta aqui. E também, se você tiver mais sugestões do que você gostaria de estar sabendo, de dicas para melhorar o seu negócio, também pode comentar aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada e até o próximo. Tchau!